Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 62 de Língua Portuguesa para o 7º ano. E na aula de hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre os verbos regulares e os verbos irregulares. E como objetivos propostos nós temos compreender o que é o radical de um verbo, reconhecer as conjugações verbais através da identificação da vogal temática nos verbos e que vocês saibam identificar a desinência de um verbo. Pessoal, pegue o caderno de vocês, abram na matéria de português lápis, caneta, borracha na mão, para vocês irem anotando, beleza? Muito bem, vamos lá então. Se nós queremos diferenciar verbos regulares de irregulares, então, inicialmente, nós precisamos saber o que é um verbo, né? Então, o que é um verbo? A prof deixou aqui para vocês, e quem não sabe, né, explicar com as suas palavras, anota lá no caderninho, tá? Então, o verbo é aquela palavra que nós usamos para indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E esses verbos, eles têm uma estrutura geral que é composta por 3 partes, tá? Quais são as 3 partes que compõem esses verbos? O radical, a vogal temática e a desinência. Então, hoje nós vamos aprender como é que nós identificamos em um verbo essas 3 partes. Para, a partir dessas 3 partes, nós diferenciarmos o que são verbos regulares de verbos irregulares, ok? Então, o que é o radical de um verbo? O radical do verbo é aquela parte que indica o significado básico desse verbo. De um jeito bem simples, para nós acharmos o radical de um verbo, nós fazemos o quê? Nós pegamos esse verbo, conjugamos ele e vamos buscar no verbo a parte que se repete em todas as vezes que nós conjugamos ele. Foi o que eu fiz aqui, olhem só, o verbo jogar. Eu conjuguei ele, né? Ele joga, nós jogávamos, eu joguei. Eu usei diferentes pessoas o discurso, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Diferentes pronomes que representam as pessoas do discurso. Conjuguei o verbo. Notem que da letra J até na letra G, está se repetindo nos 3 verbos que eu conjuguei. Este trecho é o radical. Vejam também que o significado do verbo está no radical, na letra J até na letra G. Por quê, prof? Porque vamos pegar um outro verbo. Aqui nós pegamos o verbo jogar. Vamos imaginar que a prof pegou o verbo estudar. Em vez de ser ele joga, seria ele estuda. Vejam que o A está igual, né? Joga e estuda. Mas aonde está o significado do verbo? Lá no radical, lá na parte que se repete. Ele joga, ele estuda. Nós jogávamos, nós estudávamos. Vejam que o finalzinho também é igual. Eu joguei, eu estudei. O final também é igual, né? Então, o que acontece? O significado do verbo, a diferença de significado entre joga e estuda está no radical. Esse finalzinho aqui nós chamamos de desinência, que vai indicar a pessoa, se é eu, tu, ele, nós, vós, eles, o tempo, né? Mas o que é que vocês precisam compreender? Para achar o radical, vou conjugar o verbo e vou procurar a parte que se repete sempre da mesma forma, letrinha por letrinha. Isso acontece nos verbos regulares. Os verbos regulares têm um radical sempre igual. E o significado do verbo encontra-se nesse radical, tá? E aqui a prof colocou o verbo estudar, junto com o verbo vender, conjugado, mostrando para vocês como é que a gente faz para achar o radical, né? Então, vamos imaginar que a prof pediu para vocês acharem um radical do verbo estudar e do verbo vender. O que vocês fazem? Conjugam ele, ó. Eu estudo, eu estudei, né, por exemplo, ou nós estudamos, eles estudaram, nós estudaremos.
Tanto faz qual é a pessoa que você vai usar, a primeira, a segunda ou terceira, singular ou plural. Conjuga o verbo. Vai buscar a parte que se repete. A parte que se repete é o radical. Mesma coisa com o verbo vender, ó, da letra V até na letra D, se repetiu, ó, igualzinho na hora de conjugar o verbo. Este é o radical dos verbos. Só reforçando, nos verbos regulares, o radical é sempre igual. Nos verbos irregulares ele é diferente. Já vou mostrar para vocês, tá? E o que é a vogal temática, então? A vogal temática é a primeira vogal que vem depois do radical, tá? O radical, ele sempre termina em consoante. O que é consoante? Todas as letras do alfabeto fora as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U, tá? Então, depois do radical, a primeira vogal é a vogal temática. Então, olhem só. Do verbo amar, o A é a vogal temática. Do A até no M é o radical. Por quê? Vamos conjugar. Eu amei, ele amou, estão vendo? Do A até no M tá igualzinho. Então, o A é a vogal temática. A vogal temática do verbo no infinitivo, aqueles que terminam em ar, er e ir, vão indicar a que conjugação o verbo pertence. Então, olhem só, amar é da primeira conjugação, termina em ar. Passear também é da primeira conjugação, porque termina em ar e A é a vogal temática. Estudar também é da primeira conjugação. Os da segunda conjugação são aqueles que terminam em ER. E neste caso, a vogal temática será a vogal E. Olhem só, esconder, aprender, amanhecer, tudo da segunda conjugação. Da terceira conjugação, terminam em ir e a vogal temática será a vogal I. Partir, assistir, sentir, sorrir, entre outros, tá? Qual é a função da vogal temática? Para que ela serve? Ela serve para ligar, para fazer a ligação entre o radical e a desinência. Então, olhem só, esse R aqui, ó, que sobrou nos verbos, é a nossa desinência. Esse R indica que o verbo está no infinitivo, que ele não está conjugado, porque eu não posso dizer assim, ó, eu amar, tu amar, ele amar, por exemplo, perceberam? Agora, quando eu digo assim, eu amei, tu amaste, ele já está conjugado, né? Porque eu posso identificar a pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu posso identificar o tempo, presente, pretérito, futuro, beleza? E aqui a prof deixou alguns verbos desmembrados em partes. Lembra que a prof disse para vocês que o verbo ele é composto por uma estrutura de 3 partes? Radical, vogal temática e desinência, né? Para que serve cada trechinho? O radical é a parte que se repete nos verbos regulares. Ele contém a base significativa do verbo, onde está o significado desse verbo. A vogal temática é a primeira vogal que vem após o radical. Serve para quê? Para indicar a conjugação desse verbo, se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira conjugação. E a desinência é tudo que sobrou depois do verbo, né? Depois que eu tirei a vogal temática. A desinência serve para quê? Para indicar o modo, né? A forma nominal desse verbo, ok? Vamos reforçar então o que é a desinência, né? Então é a parte que vem após a vogal temática. Serve para quê? Vai indicar o modo, o tempo, o número e a pessoa do verbo. Olhem quanta informação em uma desinência. E aqui eu trouxe um exemplo. Peguei o verbo jogávamos. Então vamos imaginar que eu vou achar o radical. Jogávamos. Da letra J até na letra G é o radical que nós já vimos. A primeira vogal após o radical é a desinência.
Aqui eu tenho o vá, que vai indicar o modo e o tempo. Nós temos o modo indicativo, quando eu digo assim, nós jogávamos, é uma certeza, então está no modo indicativo. E é pretérito, é passado, é através desse vá que nós identificamos a certeza e o passado. E esse mos, ele é indicador de quê? De número e de pessoa. O que é isso? Número é plural ou é singular? É através do mos que nós sabemos que é plural. E é através desse finalzinho, dessa desinência, que nós identificamos que é nós. Nós jogávamos. Entendido? Anotem lá no caderno, tá? Mais um exemplo. Trabalhassem, ó, radical da letra T até na letra LH. Primeira vogal que vem após é a vogal temática. Agora eu tenho as desinências, tudo que sobrou após a vogal temática. Desinência de modo e tempo. Jogássemos é subjuntivo, é uma dúvida. Se eu digo assim, se nós jogássemos, se nós trabalhássemos, é uma certeza? Não, é uma dúvida, né? Então não é mais modo indicativo como no jogávamos, né? É uma dúvida e é através dessa desinência que eu identifico esse modo. E o tempo? Pretérito imperfeito, passado também. E esse M aqui, ó, só o M sozinho, ele está indicando que é terceira pessoa do plural, eles ou elas. Trabalhassem, quem trabalhassem? Se eles ou elas trabalhassem. Beleza, gente? Tranquilo, né? Vamos revisar então tudo que nós vimos nesta aula? Nós entendemos que o radical de um verbo é a parte invariável que não muda, que está sempre igual nos verbos regulares, tá? Lá na aula seguinte nós vamos perceber que o radical dos verbos irregulares, ele não é sempre igual, né? Então, o radical é a parte invariável dos verbos irregulares, é a base significativa do verbo. O que é a vogal temática? A primeira vogal que vem após o radical. Ela serve para quê? Indicar as conjugações. Primeira, né, terminada em AR, segunda em ER, terceira em IR. E a desinência? Tudo que ficou depois da vogal temática serve para quê? Indicar o tempo, o modo, a pessoa do discurso. Ela vai ligar, né, o radical e a vogal temática. Tá bom, pessoal? Obrigada pela atenção. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, voltem, revejam a aula e não esqueçam, prof. sempre deixa uma atividade para vocês fazerem, beleza? Grata mais uma vez, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.